Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Nós estamos neste tempo especial do Natal do Menino Jesus. É o tempo da encarnação da Palavra de Deus, o Verbo que se faz carne e habita entre nós. Isto é motivo de muita alegria. Precisamos aprender a amar mais a Palavra de Deus. Nela, o Senhor se nos revela e, por meio dela, podemos fazer comunhão com o Senhor. A palavra se torna o alimento do nosso dia a dia. Por isso é importante que reservemos todos os dias um tempo honesto para a nossa reflexão, meditação e esforço para colocar em prática a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, te convido a, com muita atenção, escutar esta palavra que hoje é dirigida ao coração de cada um de nós, que ela possa encontrar acolhimento por cada um de nós e que nos esforcemos para colocá-la em prática. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. E lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, ouvimos esse trecho do Evangelho de São João que aquece o nosso coração. Esta corrida de Maria Madalena e dos dois outros discípulos ao sepulcro vazio. E ali ao redor deste sepulcro vazio nos é oferecido um caminho de reflexão para compreender e crer na ressurreição de Jesus. Esse trecho do Evangelho, além da gente estar neste tempo do Natal, ele ilumina uma festa litúrgica importante da Igreja. É a festa de São João, apóstolo e evangelista. É por isso que esse trecho do Evangelho faz referência justamente ao discípulo amado, o apóstolo de Cristo, que nós identificamos e tradicionalmente o dizemos ser o autor do Evangelho de São João. Então vamos com atenção refletir, meditar os elementos contidos nesse trecho do Evangelho que tem muito a nos ensinar. Maria Madalena vai ao sepulcro. O Evangelho não diz qual razão leva Maria Madalena a ir até o sepulcro. Os outros evangelhos sinóticos dizem que um grupo de mulheres foi ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Aqui o evangelista João não diz por que Maria Madalena vai até ao sepulcro. Talvez porque o mais importante não é o que ela foi fazer, mas o que acontece quando Maria Madalena chega ao sepulcro. E ela vê, certamente à distância, que a pedra que tampava o sepulcro estava fora do lugar. Ela nem se aproxima muito, mas ela já volta para ir ao encontro dos outros discípulos para dizer, correndo, é importante dizer isso, ela corre ao encontro dos outros discípulos para fazer este anúncio. Ela vai a Simão Pedro e ao outro discípulo, e o Evangelho faz questão de não nomear esse outro discípulo, nós o identificamos como sendo João, no entanto, o Evangelho simplesmente diz um outro discípulo e o qualifica como aquele que Jesus amava. E lhes diz, retiraram
o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então vejam bem, Madalena ainda está à procura do corpo sem vida de Jesus. E é a partir deste anúncio de Madalena que se começa uma corrida dos dois discípulos. O Evangelho começa dizendo que Pedro e o outro discípulo saíram juntos. Começaram esta corrida juntos. No entanto, ao longo do caminho, o discípulo que Jesus amava correu mais depressa e chegou primeiro do que Pedro ao sepulcro. Aqui temos várias interpretações. Alguns dizem que o discípulo amado chegou primeiro porque era mais jovem do que Pedro, por isso ele correu mais do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. E Pedro, por ser mais de idade avançada, então chegou depois. Mas há uma outra interpretação mais profunda. O discípulo que Jesus amava representa o amor da comunidade, enquanto que Pedro representa a dimensão da instituição. E o amor sempre chega primeiro. No entanto, o Evangelho diz que, embora o discípulo amado chegasse primeiro ao sepulcro, inclinasse e visse ali alguns elementos dentro do sepulcro, como as faixas de linho por terra, ele não entrou. E continua o Evangelho. Chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro e consegue ver um pouco mais porque está mais próximo. Além das faixas de linho por terra, ele vê também o sudário que cobria a cabeça de Jesus. Por que o discípulo amado chega e não entra? Espera chegar Pedro para que Pedro entre primeiro no sepulcro. Aqui se diz que, embora o amor chegue primeiro, mas a autoridade da igreja precisa estar presente, representada por Pedro. Por isso, Pedro entra primeiro no sepulcro e, consequentemente, consegue ver um pouco mais. Além das faixas, vê também o sudário que estava à parte enrolado. E é interessante esse detalhe porque os estudiosos dizem que havia um costume judaico de quando se enrola o lenço numa refeição e coloca do lado, significa, e a pessoa sai da mesa, significa que a pessoa ainda vai voltar. E o significado é justamente este. Jesus, que estava no sepulcro, ele não está ali, mas ele vai voltar, e vai voltar ressuscitado. E então o Evangelho continua dizendo que o outro discípulo também entrou, e aí tudo muda. Ele entra, vê e crê. Ele viu e acreditou. Esse ver do discípulo amado não é simplesmente uma constatação física do que ali estava. Este é um ver teológico. O discípulo amado viu além dos objetos que ali estavam. Ele viu com a fé. Por isso o Evangelho diz que ele viu e acreditou. Ao celebrar a festa de São João, apóstolo e evangelista, que nós também saibamos olhar com os olhos da fé e fazer a nossa adesão a Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Com o coração aquecido por esta palavra do Evangelho que terminamos de ouvir, por esta corrida bonita dos dois discípulos, Pedro e o discípulo que Jesus amava, e por ver o discípulo que Jesus amava correndo mais, porque o amor sempre chega primeiro, nós queremos agora nos colocar em atitude de oração. Voltemos os nossos olhares ao Divino Pai Eterno e a Ele elevemos a nossa súplica. Divino Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador, te pedimos hoje, neste dia, tendo acolhido a Tua Palavra por meio deste Evangelho, que o nosso coração seja abrasado de amor, assim como o discípulo que Jesus amava, para correr ao encontro com o Senhor, para ver com os olhos da fé e acolher Jesus Cristo, fazer uma adesão à sua pessoa e ao seu projeto. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade que tivemos de ouvir a Tua Palavra e procurar colocá-la em prática em nossa vida. Isso te pedimos por Jesus Cristo, Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.